Senhor, meu amado e querido irmão, louvado seja Deus. Quero agradecer a Deus por sua vida, pela oportunidade que você nos concede de chegar até você, seja por meio do smartphone, Smart TV, tablet, notebook, não importa. O importante é que nós estamos juntos. Eu sou o pastor Temer Lima, do canal Pentecostais Arminianos. Quero te convidar a estar comigo por alguns minutos. Eu quero te apresentar uma das obras mais marcantes do Novo Testamento que eu vi. Me desculpe só um minutinho. Vida Nova dá um banho de erudição ao trazer no cenário nacional, agora no ano de 2022, especificamente no mês de junho, o lançamento desta obra. Olha só, trata-se de uma obra intitulada Podemos Confiar nos Evangelhos? A temática não é nova, não é a primeira ação que é feita no cenário, mas o autor, Peter Williams, ele traz um considerável novidade em relação à apresentação e à abordagem que ele faz. Eu vou colocar depois na descrição do livro duas coisas. Primeiro, as ilustrações que ele traz em referência aos evangelhos. Aqui. E depois eu vou apresentar alguns pontos interessantes. Bom, Peter Williams ele é hoje considerado um dos maiores expoentes de estudiosos de Novo Testamento. Ele vai citar aqui, desculpe, engasguei aqui, ele apresenta uma gama de argumentos aqui que apresenta dizer o seguinte: como acreditar nos relatos dos evangelhos? Então ele vai fazer uma abordagem de forma ímpar. E para isso, né, ele traz para o leitor, depois do prefácio, algo bem interessante. Por exemplo, toda esta obra que o irmão, a irmã quer adquirir, vai estar em sua mão, é como se você estivesse dentro da Tyndale House. Que é Tyndale House? Né? É localizada em Cambridge, né? É uma biblioteca que é considerada pelos eruditos, né, o lugar mais apropriado para que você possa desenvolver pesquisas bíblicas sobre o Novo Testamento. Então, é ímpar a forma com que o autor vai trazer a exposição sobre a confiabilidade do Novo Testamento. Outro detalhe importante que na obra me chamou a atenção é que o autor ele vai fazer base de estudo e pesquisa com historiadores, né? Com pensadores na época de Jesus, e muitos deles não cristãos. Então ele vai destacar três em específico, que é Cornélio, Tácito, Plínio e Flávio Joséfo. E interessante que tanto Tácito quanto Plínio, eles são hostis completamente à religião, mas isto não os impediu de escrever, de registrar, de relatar o que havia, né, de novo na religião, que estava invadindo Roma naquele período. É interessante também que o autor ele traz um detalhe importante. Enquanto Joséfo está mais voltado para a questão histórica, e aí nós já temos esse relato, até pela história dos hebreus e outros trabalhos do autor, ele vai focar em Cornélio e Tácito justamente pelo fato deles não serem cristãos e não terem nenhuma ligação favorável para o cristianismo daquela época. Para vocês terem uma base, ele chega num ponto de tratar o cristianismo nascendo naquela época como uma doença. Então, eles não viam como uma forma de religião, mas ele via como uma doença impregnada no povo. E aí a necessidade de disseminação para erradicar e acabar com a doença. E isso são relatados, né, dentro de todos os fatos que ele apresenta por meio da secularidade. O livro também é muito curioso,
Porque fora tudo isso, ele vai trabalhar o que nós chamamos na teologia da etimologia, ou parte onomástica. Ele vai trabalhar a questão do nome Cristo, né? Que sugerindo a palavra oriunda do latim, e aí ele faz a apresentação da transliteração para a língua grega, que seria Christus, né? E aí, perdão, latim Christus e depois para o grego Christos, né? E aí ele traz que essa palavra, então, é uma significação do nome ungido, né? E que na língua hebraica é o Messias. Aí ele faz essa ligação entre o latim, o grego e o hebraico, né? Para mostrar que as passagens que são oferecidas, seja com o nome Cristo, ou como Messias, ou como ungido, faz menção realmente ao Filho de Deus. Sobre os textos escritos, é bem interessante entender um pouco a narrativa, porque às vezes nós lemos, né? E aí é um trabalho que tem que tirar o chapéu para Peter Williams, porque de todos os livros dentro desta linha, poucos foram que eu vi apresentando o que ele apresenta. Por exemplo, ele vai falar de Mateus e de João como fazendo parte do colégio apostólico, um dos 12, né? E ele vai trazer a informação de que Marcos e Lucas não pertenciam, não era um dos 12, né? Mas isso não os impediu de relatar tudo aquilo que eles viram e presenciaram. E aí é interessante que ele vai usar textos bíblicos para comprovar esta ligação. Eu, particularmente, achei demasiado interessante isso, porque faz uma distinção muito clara de quando você está estudando determinado texto e que você vê a forma com que um apresenta e a forma com que o outro paralelo apresenta. Então, além da parte escrita, o autor ele vai mostrar a parte do pensamento em decorrência de alguns fazerem parte do colégio apostólico e outros não fazer parte do colégio apostólico. Para encher a sua boca de água, para você ficar assim maravilhado, existe o capítulo 7 do livro, foi o primeiro que eu li, meu, terrível. Ele intitula este capítulo como As Contradições. Olha só. Mas o que é isso? Ele pega textos que nós lemos, relemos muitas vezes e que deixamos passar. Por exemplo, é o que a gente chama dos paradoxos de Deus, e aqui é os paradoxos de Jesus. Em passagens em que ele diz que é contraditório. Por exemplo, em João 3,16, ele diz que porque Deus amou o mundo, né? De tal maneira, e aí ele vai expor que é a carta magna do Novo Testamento. Porém, no mesmo, no livro de 1 de João, no capítulo 2, versículo 15, ele diz assim, ó, não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Parece uma aparente contradição entre os textos, mas é aí que está a maravilha. Peter Williams ele vai trabalhar esses dois textos mostrando para que público que João registra a fala de Jesus e que público o próprio João vai contrapor essa fala de Jesus, mostrando que, na verdade, não existe uma contradição, mas existe, na verdade, uma expansão do amor de Deus. Esse é um dos textos. Para você ter uma base, ele apresenta aqui sete passagens, perdão, claras, em que numa passagem diz uma coisa e em outra passagem diz outra. E que no final, ambas estão corroborando consigo. Enfim, eu quero referenciar a obra, tá? É possível, ou seja, podemos confiar nos evangelhos? Essa pergunta, ela pode aparentar ser feita para o leigo, mas ela é também para o acadêmico. Né? E eu vejo aqui que as pessoas que adquirirem, as pessoas que lançarem mão de uma importância para investir neste livro, vão realmente amar aquilo que está registrado. Parabéns à Vida Nova, parabéns pelo lançamento, pela exposição clara, um papel fantástico, exposição aqui no papel Avena, 70 gramas, a capa certamente 250 gramas, né? Que traz um papel, uma modalidade fosca,
que foge um pouquinho da característica da Vida Nova, mas muito bem lançada e elaborada, tá bom? Querido, vai dando like se você gostou, compartilha, porque esta obra veio para ficar. Eu acredito, como sempre digo, em algumas obras que nós prestamos review para a Vida Nova, que existem obras que passam e existem obras que ficam. Eu não tenho dúvida que esta obra vai registrar um período acadêmico para todos, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus, até a próxima. E não esquece, dentro do vídeo, coloca aí a sua opinião, o que você achou, o seu modo de pensar, isso faz bem e o reino de Deus agradece. Fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.